vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui, nossa terceira aula de Geografia 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, nós estamos hoje tratando sobre as 12 tribos de Israel, a divisão das 12 tribos, tá bom? Então, voltando aqui, o nosso mapa, né? A nossa geografia, esse mapa é o mapa sobreposto das 12 tribos de Israel. Há pouco, né, Beatriz, você tinha perguntado para mim sobre o Rio Jordão. Então, olha ele aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para você, nesse outro mapa, olha que interessante. Aqui dá para visualizar um pouco melhor, Beatriz, ó. Aqui, ó, o Lago Ula é um lago, não é tão grande, né? Tem o Mar da Galileia. É chamado de Mar da Galileia, porque realmente, olhando aqui em cima do mapa, a gente não tem noção. Mas quando chegarmos no capítulo 5, ainda hoje, se tudo correr bem, a gente vai ver as dimensões disso daqui. Esse mapa está legal, porque aqui a gente consegue ver um pouco, isso que parece aqui uma raiz, na realidade são os rios que se unem ao quê? Ao Rio Jordão. Porque aqui, percebam que essa parte mais amarronzada, mais bege, seriam os topos das montanhas. Ó, Monte Tabor, aqui o Monte Gilboa, Monte Ebal, Monte Gerezim, e aí os rios vão se unindo, ou eles desaguam aqui no Mediterrâneo, alguns deles, por exemplo, ó, pode ver que aqui, onde é o Monte Carmelo, aqui deságua, né, no Vale de Jezreel, vai para Quizon e deságua no Mediterrâneo. Outros montes também acontece a mesma coisa. Pode ver que aqui o Monte Gerezim, logo embaixo tem um outro rio, que chega em Jope. Jope era uma cidade portuária. E aí Jalon, outro rio também. Então, o Rio Jordão está aqui, ó. O Rio Jordão é exatamente essa região, Jericó, onde falamos há pouco que foi o primeiro acampamento em Gilgal, e aí deságua no Mar Salgado. Lembrando que o Mar Salgado está a 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, ou seja, o ponto mais baixo do planeta. Então, é muito interessante que nesse mapa a gente consegue visualizar um pouquinho mais. A gente vai chegar lá, em uma aula a gente só vai tratar dos rios, é muito legal. Então, aqui a gente consegue ter uma visão, né? Aqui é Canaã na época do Velho Testamento, olha que legal. Há pouco você tinha perguntado, né, irmã Elisângela, sobre a tribo de Dan. Ela está aqui, porque agora ela está aqui em cima, né? A gente vai chegar lá já já, tá bom? Então, só mostrar o outro mapa aqui. Vamos lá, vamos ler um pouquinho. Deixa, inclusive, só recapitular rapidamente aqui, irmãos, o Êxodo, né? Olha só, o Êxodo, né? Deixa eu pôr aqui para vocês, só para a gente recordar um pouco da peregrinação do povo de Deus. Esse mapa é muito legal. Aqui nós estamos literalmente no Rio Nilo, aqui é o delta do Nilo, essa região é o delta do Nilo, aqui é o Mar Vermelho, né? Então, deixa eu só colocar aqui, essa foi a peregrinação que os nossos irmãos fizeram. Olha que legal esse mapa. Esse mapa é muito legal, né? Dá para a gente ter uma visão panorâmica de todo o trajeto que os nossos irmãos fizeram, desde Ramsés, e é onde foram todas as paradas, a travessia. Aí, quando eles vêm aqui para a Península do Sinai, depois eles entram aqui, pode ver, cada parte é uma parada, né? Que é os 40 anos no deserto. E aí eles vêm, não passam pela terra dos filisteus, dão a volta. É aqui quando Edom, juntamente com o outro povo, não querem dar acesso, mas eles vencem as batalhas e ficam literalmente aqui, no Monte Nebo. Lembra que há pouco eu falei para vocês de Gilgal? Olha aqui, Gilgal. Olha só, o primeiro acampamento. Então, ó, exatamente nesse ponto. Segundo o mapa bíblico. Inclusive, deixa eu até tirar essa sobreposição, que agora vai ficar melhor. Porque, como eu tinha dito para vocês, muitas vezes, nos mapas, ó, aqui, ó, Gilgal, literalmente, na sobreposição, deu para a gente ver exatamente o lugar. Então, aqui é uma posição, ó, onde seria literalmente Gilgal. Tá vendo? Essa daqui é o Gilgal bíblico, ou seja, o lugar onde eles ficaram foi essa região.
né, segundo os mapas bíblicos, tá bom? E aí aqui é Jericó, pode ver que eles estão perto de Jericó. Porque ainda agora na outra aula, aqui, no primeiro bloco, quando a gente colocou Gilgal, veio para uma outra, por um outro Gilgal recente, né? Porque nem todas as regiões se mantêm com o mesmo nome, né, irmãos? Tá bom? Então aqui é um mapa muito legal, né, irmãos? Isso aqui é um trabalho do nosso querido irmão Tomé nos auxiliando. Então vamos voltar aqui às 12 tribos. Então vamos falar um pouco agora das 12 tribos, né? Vamos falar um pouco sobre, principalmente essa tribo, eu diria, que é a tribo esquecida de Simeão, ou pelo menos perdida, né? Lembrando, irmãs, que essas 12 tribos, elas vão acompanhar todo o Velho Testamento, né? Logo depois da conquista de Canaã, com Josué, eles então jogam, agora é importante eu falar isso para vocês, eles fazem as divisões da terra. Como que era feita essas divisões da terra, irmãos? Os sacerdotes, eles tinham o Urim e o Tumim. Lembram que era o Urim e o Tumim? Lembram ou não? Deus usava os sacerdotes por meio do Urim e do Tumim, assim como usava também os seus sacerdotes, muitas vezes como o dom de profecia, literalmente. Mas já que nem todos os sacerdotes tinham o dom de profecia, Deus falava geralmente por meio do sumo sacerdote através do Urim e do Tumim, que eram duas pedras que o sumo sacerdote carregava, que eles consultavam a Deus em alguns momentos específicos. E quando as pedras reluziam, era uma prova de que, de fato, Deus estava confirmando algo. A gente vai ver bastante disso com Davi. Davi é bem emblemático a história de Davi, porque Davi ele se protegia muito com os profetas, mas também ele estava sempre ao lado dos sacerdotes, de conselheiros. Davi nunca caminhava sozinho. Davi era uma pessoa sempre ensinável e humilde. Ele sempre estava aprendendo com as pessoas, indiferente de quem elas fossem. Bastava a pessoa ter bom senso e sabedoria, como é o caso de Abigail, que Davi dava ouvido. E quando Davi tinha uma guerra a fazer, ou ele consultava o sacerdote, ou ele consultava o profeta. Por meio de quem Deus falasse, ele obedecia. Ora, Deus usava o profeta, e ora, Deus se revelava por meio do sacerdote. E olha só, as divisões da terra são distribuídas de uma forma, como nós falamos, por sorte, mas hoje, quando nós atribuímos sorte, para nós, né, brasileiros e ocidentais, está mais ligado a um jogo, a questão dos dados, né, cara ou coroa, algo mais sobre essa questão. Naqueles dias era uma coisa mais regada de um lado religioso, em que as pessoas faziam, porque, irmãos, vamos lá, voltando aqui, é óbvio que alguns lugares eram mais almejados do que outros. Por exemplo, essa região aqui, voltando aqui ao mapa, ó, essa região, por exemplo, onde o Jordão passava, é chamado de Vale do Jordão. Vocês vão se lembrar de uma coisa. Lembram que aqui temos o delta do Nilo? Ó, essa região é chamada delta do Nilo, porque o rio Nilo ele desaguava aqui, mas nos períodos de enchente, então transbordava toda essa região. E o que acontecia quando se transbordava o Nilo e depois essas águas baixavam? Toda essa região ficava adubada. A mesma coisa acontecia aqui com relação ao Jordão. Então, essa região próxima ao Jordão era uma região muito desejada, assim como aqui também nessa região de Samaria, que era uma região muito fértil. Ora, vocês acham que na hora de dividir as terras, quem é que não iria querer pegar essas regiões? É óbvio. Aqui para baixo, vocês vão ver que a gente já está, são áreas mais desertas, essa região de Moabe, essa região aqui próximo a Simeão, aqui nessa região aqui já entra na Cordilheira do Sinai, região mais desértica. Ou seja, quem é que iria querer habitar aqui? Ninguém. Então, há a distribuição das terras, né? E aqui eles fazem essa distribuição, literalmente, por meio da sorte, lançando sortes, tanto Josué quanto o sumo sacerdote, né? Então, vamos agora ler o livro-texto, irmãos, para que a gente possa estar mergulhando mais um pouco ainda
nesses assuntos, tá? Então, Beatriz, leia para mim, na página que está ali, Reino Unido. Na minha página do livro antigo é página 39. Eu vou estar compartilhando aqui no meu livro digital com vocês também, tá bom? Minha irmã, pode ler para nós, Reino Unido. Peraí, que eu tenho que achar aqui, que parte que é. É logo depois, tem Transjordânia, Canaã, Tá. Reino Unido. Achei. Página Isso. 58. Aliás, antes disso, desculpem, vamos voltar um pouquinho, irmãos, para falar sobre essa questão das terras de Canaã, né? Essa questão das divisões. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui com vocês. Olha só que interessante. Canaã. Eu vou dizendo para você parar, tá, Beatriz? Leia para mim, em Canaã, por gentileza. Em Canaã ficaram 9 tribos: Asser, Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. E a meia tribo de Manassés. Quanto ao número de tribos, estas seriam, na realidade, 14. Aos 12 filhos de Jacó acrescentaram-se os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Acontece, porém, que José, pela bênção de seu pai, teve 2 partes, e sua herança lhe veio através de seus 2 filhos. Gênesis 48, versículo 11 a 22. Josué? Isso, Josué. Josué 14, 4. Levi, sendo a tribo sacerdotal, não recebeu herança, senão cidades na porção de cada um de seus irmãos. Josué 14, 1 ao 21. Assim, geograficamente, temos 12 tribos ocupando 13 porções, porque Manassés se dividiu, uma parte na Transjordânia e outra em Canaã. Dá uma pausa. Como a gente já viu no mapa, né? Eu acho que já ficou bem claro no mapa anterior, né? Ou seja, voltando aqui, sendo que 2 tribos e meia aqui, e as demais tribos aqui, sendo que Manassés é considerada a mesma tribo. Por enquanto, a gente ainda não está, no caso, Dan, a gente já vou explicar para vocês, Dan, ele está literalmente aqui do lado de Efraim, Judá, Benjamim, e ele depois, durante os dias de Juízes, há essa questão deles virem aqui para cima, literalmente na divisa com a Síria, tá bom? Então, pode continuar para nós, minha irmã, a leitura do texto. Bom, sobre a divisão, nenhuma dúvida, né? Transjordânia, né? 2 tribos e meia, e as outras tribos nessa região, tá bom? Pode continuar. Posteriormente, a tribo de Dan alarga seu território, ocupando uma região chamada Laís, encravada na parte sul do Monte Hermon, em Juízes 18. Isso, exatamente agora onde entra esse ponto que eu queria gastar aqui com vocês. No livro de Juízes, vai acontecer um episódio. Aliás, o livro de Juízes, irmãos, por isso que não tem como a gente separar geografia bíblica da história bíblica. O livro de Juízes se dá num período de aproximadamente de 300 a 350 anos. Há uma discussão muito interessante sobre o tempo, mas é mais de 300 anos. Podem ver que são muitos juízes. Quando você soma, um juiz julgou durante 20 anos, aí ficou mais 20 anos sem juiz, aí o povo oprimia o povo de Deus, e aí quando eles estavam debaixo da opressão, clamavam ao Senhor, Deus levantava outro juiz. Na somatória de todo o livro, vai dar por volta de 300 a 350 anos. E acontece 2 episódios muito curiosos. O primeiro é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, eles arrumam briga com os demais irmãos, percebam, irmãos, 300 anos, e quase eles foram exterminados pelos próprios irmãos. Vocês vão ver isso lá no finalzinho do livro de Juízes. Então, percebam que a tribo de Benjamim, ela quase foi extinta. E esses episódios
assim, terríveis, estão ali, de fato, registrados no finalzinho do livro de Juízes. Vocês vão se lembrar de outra coisa que acontece também nos dias dos juízes. A Bíblia vai falar que cada um fazia segundo seu próprio coração. Lembram disso? Não tinha reis em Israel, mas cada um fazia segundo seu próprio coração. Ou seja, eles buscavam a Deus do jeito deles. Deixa eu dar mais um episódio aqui super interessante para vocês, que está aqui. Logo depois que o povo de Deus começa suas conquistas, a arca de Deus, ela fica nesse lugar, que é em Siló. Ou seja, depois da conquista das terras, a arca de Deus ficou em Siló, e durante esses 300 e poucos anos, a arca de Deus se manteve aqui até os dias de Samuel. Então, em tese, Siló foi a capital religiosa do povo de Deus durante esse período, logo depois da conquista. Então, quando o povo de Deus queria vir adorar a Deus, eles vinham aonde? Eles vinham a Siló. Lembra que quando a gente lê o livro de 1 Samuel, a mãe e o pai estão indo para Siló? E lembra quando os filhos de Eli pegam a arca e vão lutar contra os filisteus? Eles retiram a arca aqui de Siló e vão lutar contra os filisteus. Aqui onde hoje é a Palestina, a faixa de Gaza, era onde era a região dos filisteus. E aí a arca de Deus é perdida por causa do quê? Por causa do pecado do povo de Deus. Então, depois de quase 300 e poucos anos, a arca de Deus ela é literalmente tomada, não porque eles foram maiores, mas porque o povo de Deus se enveredou ao pecado. Foi a primeira lição do povo de Deus aqui. Interessante, não? Então, guardem essa lembrança, irmãos. Hoje, por exemplo, eu falei sobre 3 cidades que marcaram a história das 12 tribos de Israel. Gilgal, primeiro acampamento. Depois eu falei sobre Siquém, o lugar onde Abraão teve o encontro com Deus, mas também onde Josué desafia o povo no final da sua vida. E Siló, onde os servos de Deus continuam cuidando, né? Ou pelo menos ali os sacerdotes continuam cuidando do tabernáculo. Mas lembrando que aqui a gente acabou de ler no livro que o povo de Deus, a tribo de Levi, ela foi espalhada nas 12 tribos de Israel. Então, José não teve tribo, e a tribo de Levi, por eles serem os pastores de Israel, uma quantidade de levita era destinada em cada tribo. Então, era assim que funcionava. O que isso nos faz lembrar, né, irmãos? Não parece um projeto chamado igreja, né? Não é a mesma coisa? Tem a sede, e aí a gente envia os pastores e os missionários, né, para servirem nos outros lugares. Podem ver. Só que durante os dias dos juízes, lembra que eu mencionei há pouco que o texto bíblico vai fazer até uma denúncia que cada um fazia como estava no seu coração. Percebam, irmãos, mais uma vez, olha como é perigoso seguir o seu próprio coração. Eu faço o que eu quero, como eu quero. A gente vai se encontrar onde? Num período de confusão, tá bom? Então, tudo bem até aí? E aí o que acontece? Eu falei que a primeira questão foi quase o extermínio da tribo de Benjamim, mas o povo de Deus, as 11 tribos se reúnem e eles oram a Deus, porque depois de uma batalha, o que acontece, irmãos? Os benjamitas, nessa época, eles fizeram algo muito vil e eles, de fato, está lá tudo no livro de Juízes, as 11 tribos se reuniram para contra-atacá-los e venceram. Só que chegou um ponto que eles disseram, não vamos ter mais uma tribo. Então eles buscaram a Deus e Deus deu uma estratégia para que eles fizessem uma festa e ali os homens vivos,
aquele remanescente de Benjamim que estava vivo poderia pegar as mulheres naquela festa e assim começar uma nova família. E assim, então, é como se fosse o retorno da tribo de Benjamim. E um último detalhe, irmãos, a tribo de Benjamim, olha só, ela sempre foi uma tribo muito, eu diria, de soldados muito valorosos. Só para vocês terem uma ideia, Saul, ele era um benjamita. E da tribo de Benjamim era a tribo de elite de Israel. Então, só para vocês terem lembram que Judá depois se torna, porque Davi é de Judá. As duas tribos de elite de Israel eram Judá e Benjamim, que, por sinal, é o do primeiro rei e do segundo rei de Israel. Depois, essas tribos, praticamente durante os dias de Davi, elas se unem em uma só, passando a ser apenas a tribo de Judá. Então, a tribo de Benjamim, depois, se quiserem saber mais, leiam lá em Juízes, e a tribo de Dan também acontece algo bem curioso. Lá em Juízes vão dizer o seguinte, que já que eles não tinham terra fixa, eles querem conquistar um espaço para eles, e aí eles vão e conquistam essa cidade, e aí eles se estabelecem em Dan. Aí eu digo para vocês, ora, mas lá nos dias de Josué já não tinha tido a distribuição das terras? Já. Mas é aquilo, irmãos, não passaram 300 anos de confusão em Israel? Então, durante esses 300 anos, foi como se eles tivessem perdidos as suas divisas e continuou uma tribo sem divisas. E eles precisaram retomar as suas divisas. E aí eles foram e conquistaram essa cidade e se estabeleceram aqui. Essa tribo vai ser muito importante na história bíblica, de todo o Velho Testamento, porque hoje, eu vou comentar, vocês vão se lembrar que vai haver uma divisão do reino, lembra? Aqui, ó, tá vendo essa linha? Inclusive, deixa eu aumentar o mapa aqui, ó. Aqui, ó. Antigas fronteiras entre as tribos e fronteira entre Judá e Israel do norte depois de 950 antes de Cristo. O que seria essa linha aqui, irmãos? Essa linha aqui, literalmente, foi os dias em que houve a divisão do reino. Com quem? Com Jeroboão e Roboão. Lembra o filho de Salomão? Roboão? E lembram de Jeroboão? Então, nos dias de Salomão, houve uma questão muito complicada, porque o próprio Salomão não tinha construído lá em Jerusalém, em muitos outros lugares, templos para adoração de outros deuses, inclusive deuses cananeus. E o que acontece? Deus, então, pune Salomão. E uma das formas que Deus pune Salomão, inclusive, foi permitindo com que agora muitas tribos se unissem a Jeroboão. Então, literalmente, por causa do pecado de Salomão, Deus estava permitindo a divisão de Israel nos dias, logo depois da morte de Salomão. O filho de Salomão, que é Roboão, ele não soube negociar, ele não soube ser diplomático com as demais tribos. E aí Jeroboão, como ele já era um líder de proeminência, e também Deus tinha castigado Salomão, o que acontece? Essas tribos aqui, elas vão se unir literalmente com Jeroboão e vai ter aquilo que nós chamamos de divisão da tribo do norte, com capital, depois se estabelece em Samaria, e a tribo do sul, com capital em Jerusalém. É aqui onde é chamada a divisão do reino. Então, por enquanto, a gente está falando do Reino Unido na geografia, mas já a gente vai chegar no reino dividido. Mas por que eu estou falando da tribo de Dan? Ela vai ser muito importante nos dias da tribo dividida, porque vocês lembram que Jeroboão, num primeiro momento, ele é levantado por Deus para ser o líder dessas 10 tribos. E Roboão ficou apenas com 2 tribos, que era Benjamim e Judá. Porque Simeão, nos dias dele, já tinham se misturado com Judá. Então, na realidade, num primeiro momento, essas 10 tribos, por exemplo, eram para vir aqui em Jerusalém fazer a festa, por exemplo, fazer a festa
da Páscoa, a festa do tabernáculo, porque nesses dias o templo já estava construído. Mas Jeroboão constrói aqui em Betel um altar, e outro altar em Dan, dizendo, nós não iremos a Jerusalém. Se formos a Jerusalém, a gente pode... O Jeroboão pensou, a tribo do norte vai deixar de me seguir. E aí ele cria postes ídolos em Betel, podem ver aqui o nome, em Betel, tá vendo Betel? E em Dan. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ele cria aqui, opa, só arrumar. Em Betel e em Dan. Ele cria 2 altares, aonde o povo continua adorando durante muitos tempos, e por isso Deus levanta o profeta, a escola dos profetas, para falar contra esses 2 altares. Tá bom? Mas aí a gente já chega lá. Percebam que as histórias bíblicas estão todas unidas à geografia do povo de Deus. E irmãos, recentemente, inclusive, tem assim, até hoje, esses altares aqui em Dan, eles estão em Dan até hoje, para vocês terem uma ideia. São artefatos religiosos, onde, no caso, Israel se corrompeu. Por essa razão veio o cativeiro assírio, Deus condenando a tribo do norte, porque eles se desviaram nos pecados de Jeroboão e de todos os outros reis que sucederam a eles. E aí, olha como Deus é maravilhoso. Deus levanta a escola dos profetas aonde, irmãos? Aqui em Jerusalém? Não, ele levanta aqui, na tribo do norte, em Samaria. A escola do profeta Elias e Eliseu era aqui, nessa região. Podem ver que o Monte Carmelo é aqui. Interessante, não? A capital vamos dizer assim, da escola dos profetas não ficava no sul, em Jerusalém, ficava no norte, perto dos desviados. Está entendendo como Deus vai fazendo a sua obra para chamar o seu povo? Tá bom? Então, Beatriz, vamos continuar a leitura? Não, vou pedir agora para a nossa irmã, ler para nós, a nossa irmã Elisângela. Eu vou compartilhar aqui na tela, tá, irmã? Tá. Eu vou pedir aqui. Eu vou pôr aqui um pouco para frente, para a gente prosseguir e um pouco mais rápido. Aqui, essa parte. James Adams. Vou pedir para a irmã ler a partir desse ponto aqui. James Adams, irmã. Aqui. Eu não estou com... Deixa eu só compartilhar. Aqui. No seu livro, Beatriz, na minha página é outra parte, né? Então, procura aí onde está James Adams, tá? Aqui, leia para nós, irmã Elisângela. James Adams descreve. James Adams descreve adequadamente as condições ambientais de Simeão e a sua retirada para outras paragens. Entretanto, há uma passagem bíblica decisiva sobre o destino de Simeão. Informa-se que Simeão recebeu Betseba, 1 Crônicas 4, do 24 ao 43, avançando ao sul. Chega-se a Ziclag, e ainda mais ao sul, a fronteira com os amalequitas. Dá uma pausa aqui, minha irmã. Recapitulando aqui o nosso mapa, vamos voltar lá. Então, Simeão, por que eu estou gastando esse tempo aqui com o Simeão? Porque é uma curiosidade muito grande. Simeão, então, ele recebe essa região, como a gente está mostrando aqui no mapa. Vamos lá. Tá vendo? Toda essa região ficou a parte de Simeão, tá? Então, ele está dando aqui mais ou menos as descrições, tá? E, vamos voltar para a leitura. Ora, Ziclag veio a pertencer a Aques. Pode continuar a leitura, mesmo aqui, ó. Ora, Ziclag veio a pertencer a Aques, um dos príncipes dos filisteus, que deu a Davi essa cidade, que por sua vez foi incorporada aos domínios de Judá. Segundo Samuel 27, 6. Isso prova que
os filisteus já tinham tomado essa cidade aos filhos de Simeão, e também que os simeonitas já tinham se retirado daí. A Bíblia também faz referências às frequentes invasões dos amalequitas nessas regiões, segundo Samuel 30. Isso, ótimo. Só uma pausa aqui. Por que eu estou gastando esse tempo para falar para vocês sobre Simeão, irmãs? Irmão? Porque o que acontece? Lembra que eu falei que no período dos juízes, né, foi um período de muita agitação, de muita confusão, e ora, os moabitas, os amalequitas, os amonitas, eles invadiam para saquear as terras. Então, o povo de Simeão também, durante esse período, e até um pouquinho mais depois do juiz, já nos dias até de Saul, algumas cidades que eram deles, eles tinham perdido aos filisteus. Porque aqui, ó, essa cidade, ó, essas 5 cidades eram governadas pelos filisteus. Lembram que na aula passada nós falamos sobre as 7 cidades cananeias e as cidades vizinhas? Os filisteus eram uma dessas cidades. E podem ver que a Bíblia vai citar com muita frequência de Asdote, Ascalon, Gaza, Gate e Laques. E depois, em outras ocasiões, Davi toma de volta essa cidade. Então, eram cidades que em alguns momentos estavam sob domínio dos filisteus, ora passava para os israelitas. Ao longo desses séculos, que é o período dos juízes, e um pouco depois ali, por volta dos dias de Davi, o povo de Simeão já tinha saído em peregrinação para outras cidades, e inclusive muitos deles acabaram se unindo à tribo de Judá. Então, quando nós falamos que em Judá, a tribo de Judá, restaram 2 tribos, foram porque as tribos que se permaneceram ainda com as suas famílias foram a tribo de Benjamim, por causa de Saul, e a tribo de Judá. Podem ver que Dan praticamente, esse era o seu território originário, mas depois eles acabam se estabelecendo ao norte, e lá eles ficam. Então, essa parte também de Dan foi incorporada tudo, e aí a gente vai ver que quando há aquilo que nós chamamos do Reino Unido, porque olha só que interessante, irmãos, como termo, né? Aqui nós estamos falando de Israel como tribos, né? Então, Israel é uma união do quê? De 12 tribos. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que nesse período, que é até os dias de Saul, Israel era uma nação de tribos, aonde havia essa coesão pelo sangue, pela fé, por tudo aquilo que Deus tinha feito ao longo dos séculos, mas eles eram uma nação-estado, era uma nação-estado. Mas ainda não havia um reino unificado, porque cada tribo tinha um peso na balança. Mesmo os habitantes de Simeão, que estavam em uma outra região, eles eram os descendentes de Simeão. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Logo depois, né, aqui no nosso caso como brasileiro, quando São Paulo começou a ter muitas indústrias, muitas construções, São Paulo se tornou um polo no Brasil. Quem é que veio trabalhar aqui? Quem foi a mão de obra para os paulistas aqui de uma forma geral? Dos estados brasileiros? Veio gente do Sul para São Paulo? Veio gente de Minas para São Paulo? Ou veio gente do Nordeste para São Paulo? Nordeste. Nordeste. Então, pode ver que a colônia nordestina no estado de São Paulo é muito grande. Mas eu te pergunto, são nordestinos ou são paulistas? São nordestinos. Eu, por exemplo, sou fruto disso. Eu sou nordestino de nascimento, mas eu sou paulista de criação. Então, essas imigrações aconteciam o tempo todo. Mas eu não perco a minha característica, né? Podem ver que é característico da genética nordestina sermos calvos. Está um pouco ligado à genética, né? Eu lembro que eu tinha até uma criança aqui na nossa igreja,
um senhor casou-se com uma cearense. E aí nasceu um filho, né? Depois, quando ele já tinha uns 5, 6 anos de idade, um dia essa mulher falou assim, bem, vamos lá para o Ceará. Ele falou, amor, eu estou com muitas atividades, vai lá junto com o seu filho para o Ceará, vai lá com o nosso filho no Ceará, conhecer os seus parentes, os nossos parentes por parte de você, né? Aí, então, saiu essa criança e a mãe do Ceará. Essa criança nunca tinha ido, ele tinha uns 5, 6 aninhos. E aí ele ficou um mês inteiro lá no Ceará. Quando ele chegou aqui em São Paulo, ele chegou assim para o pai dele e falou assim, pai, foi uma delícia ficar lá com os tios. Pai, mas eu queria que o senhor cortasse o cabelo que nem os tios. Aí ele falou, filho, mas por quê? Não, porque os tios têm um corte de cabelo tão legal, pai. Eles deixam tudo tão lisinho aqui assim, aqui em cima, só deixam o cabelinho aqui dos lados. Aí eu dei muita risada, né? Porque a família dela era de nordestino e pegou aquelas famílias, né? Tem famílias nordestinas com cabelo, mas a quantidade de nordestino que é careca é muito grande, né? Está um pouco ligada à questão do DNA mesmo, né? E aí eu lembro disso, e essa criança falava isso, pai, corta que nem os tio, é tudo lisinho aqui em cima, só tem pelinho aqui do lado. Ele dava muita risada, né? Então, mal sabe aquela criança o que o aguardava por ter uma mãe nordestina, né? Mal sabe. Mas vamos lá, voltando. Então, meus irmãos, essas misturas vão acontecer. E vocês concordam, irmãos, que muitas vezes o Nordeste, né, por causa dessas imigrações em massa para cá, os filhos que nascem aqui em São Paulo passam a ser o quê? Paulista. Passa a ter valor e apreço em São Paulo. E, de repente, outros povos outras pessoas de outros estados vão comprar terras nordestinas, e percebam, há uma distribuição, há uma mudança, né? É um estado, mas que se predomina um outro povo. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a tribo de Simeão. Ao longo dos séculos, eles foram se perdendo em a sua identidade, e nos dias de Davi havia uma miscigenação, tá bom? Eu fiz questão de ler um pouco isso para vocês. Depois, no livro texto, vai dizer com bastante clareza, inclusive nos dias do rei Ezequias, logo depois da divisão do reino. E agora, só para a gente voltar aqui, para a gente prosseguir na nossa leitura. Tudo bem até aí? Está dando para entender um pouco? Né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem vezes que... Deixa eu entrar aqui até num assunto do Novo Testamento. Lá em Apocalipse 7, vai falar o seguinte, vai falar sobre as 12 tribos de Israel. Lembram? 12.000 de cada tribo. Lembram? Uma profecia em que Deus levantará na terra 12.000 homens virgens, homens, não é mulheres, não é emo, delo, é homem, né? Sem entrar nessa discussão que não tem sentido nenhum, né? De neutro, mas falando do que Deus fez, que é o macho e a fêmea. Então, serão homens, 12 de cada tribo. E olha que interessante, vocês notarão que lá estão as 12 tribos, lá entrará a tribo de Levi, naquele recenseamento, entrará a tribo de José. Ué, mas para aí, pastor, José não estava aqui com o Efraim e Manassés? Mas lá em Apocalipse, nessa profecia futura, percebam, irmãos, por que eu estou entrando em tudo isso? Percebam como a geografia está ligado a um ensino espiritual, que está ligado ao desdobramento do que aconteceu na Terra, que está ligado a profecias que virão. Eu, particularmente, acredito que essa profecia de Apocalipse, ela é literal. Pastor, mas sobrou só a tribo de Judá. Sim, irmãos, mas hoje, graças a Deus, por causa do projeto do genoma humano, mapeamento genético, hoje, percebam que há 2.000 anos, depois que o templo caiu, foi destruído pelo general Tito, lá em Jerusalém, sobrou apenas a tribo de Judá, e sobrou a tribo de Levi, que são os sacerdotes. Então, nesses 2.000 anos de história, nós temos
Muitas pessoas são da tribo de Judá e muitas pessoas são da tribo de Levi. E as outras tribos, pastor? As outras tribos têm nomes, mas concorda comigo, irmãos? Guardar documentos de que você é daquela descendência apenas por documentos durante 2000 anos se torna muito difícil ou não? Mas hoje, com essa questão do genoma humano, mapeamento genético, etc. e tal, isso tudo está voltando à tona. Estão validando esses documentos. E, com certeza, uma hora todos nós saberemos qual é a nossa linhagem, de onde a gente veio. Lembra que na última aula falamos sobre Sem, Cã e Jafé? Até mesmo isso a gente vai saber. Né? E aqui, naquela profecia futura que virá, lá está a tribo de Levi e lá está a tribo de José. Mas olha só, lá não haverá a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim. Olha que interessante. Qual é a dedução que chegamos? Lembra que eu falei que nos dias de Jeroboão eles construíram um altar aqui em Betel e um altar em Dan? Possivelmente Deus os risca da linhagem, porque eles se tornaram reprovados por Deus nessa questão. Interessante, não? E só para vocês terem uma noção, por exemplo, da tribo de Efraim, irmãos, era Josué. Josué era da tribo de Efraim, descendente de José. Olha que coisa, não? Interessante, né? Então, por que lá em Apocalipse não fala mais da tribo de Efraim? Porque possivelmente Deus estava dizendo, entre outras palavras, vocês durante um longo período negaram a minha palavra, desprezaram os meus ensinos, rejeitaram os meus profetas, mas eu terei misericórdia daqueles que se voltarem para mim. E é claro que em José teremos Efraim. Mas perceba que Deus faz questão de restaurar o nome do fiel, não o nome da tribo infiel. Agora, deixa eu dar mais um detalhe aqui para vocês. A primogenitura espiritual foi deixada à tribo de Judá. Podem ver que Jesus é da tribo de Judá. E a primogenitura física, entendemos que Deus deixou não a tribo de Judá, mas a tribo de Efraim. Só que, logo depois do reino dividido, não só a tribo de Efraim, mas as demais 10 tribos se perdem. E por isso, Deus, assim, vamos dizer assim, é como se Deus tivesse inutilizado a tribo de Efraim. Tá bom? Só passando aqui alguns pontos para agregar para vocês, tá bom? Então, meus irmãos, voltando aqui. Então, as 12 tribos, então era a nação de Israel, mas aqui nesse período, Israel era uma cidade-estado. Quando ela se torna um reino unificado. Com quem? Vamos lá. Com Saul? Com Saul, o primeiro rei de Israel. Então, com Saul passa a ser o Reino Unido, e logo depois que Deus destitui Saul, podem ver que os descendentes de Saul e filho de Saul fazem uma briga com Davi, porque Davi vai reinar em Hebrom, num primeiro momento. Depois Davi luta e vence os benjamitas, e assim vence a tribo, vence as famílias que estavam do lado, né, do caso, quando surge essa divisão, e aí a capital vem aqui para Jerusalém, e aí Davi torna-se agora o novo rei de qual parte? De todo o reino que Deus tinha dado a Saul. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então vamos continuar a nossa leitura? Vamos lá? Vou pedir agora para a nossa irmã, então, ler aqui a conclusão. Vou mudar a página aqui. Eu não estou conseguindo abrir a página. Aproveitando que já está chegando perto do final, eu vou fechar aqui para tentar abrir de novo a tela, porque eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo abrir a página, não está fazendo o link, tá bom? Então vamos fechar aqui essa gravação. Tudo bem até agora? E aí a gente já volta para o último bloco, tá bom? Só um Ok. minutinho. Tá bom.